Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, é sempre muito importante, também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixa essa força aí, deixa essa moral, reforça a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações na opção todas e vamos seguir. Antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Repara aqui embaixo, link fixado no primeiro comentário desse vídeo, é o link da Betfair. Clica uma vez nesse link, faça a tua inscrição na Betfair. Na Betfair é tudo prático, fácil, rápido, depósito via Pix, depósito mínimo de 10, 15 reais. Lembrando que ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso Vasco da Gama também. A Betfair que entrega muito para a torcida do Vasco, já que a Betfair é a patrocinadora oficial do Vasco, dona do maior patrocínio da história do Vasco. Então, reforça a tua inscrição na Betfair também. Repetindo aqui, link da Betfair fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. Lembrando, jogos para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade. Valeu? Aqui temos muitos assuntos importantes. Deu ruim em negociação, tá? O Vasco atrás de Rony e muito mais. Antes de começar a falar dessas notícias importantes sobre reforços, principalmente um ponta esquerda que o Vasco tanto precisa, que o Vasco tanto necessita nesse time, nesse elenco, o Vasco não tem esse jogador. Eu quero falar sobre o episódio de ontem envolvendo o João Vitor, zagueiro do Vasco, que acabou discutindo com o torcedor, se desentendendo ali com o torcedor. O João Vitor, que é um cara muito educado dentro do clube e tal, atende muito bem a imprensa, respeita as pessoas ali do cotidiano, é um zagueiro que se dedica, assim, ao Vasco, mas ele peca quando ele olha para o torcedor que está tão bolado, está tão chateado com tudo que está acontecendo no Vasco, com tudo que já aconteceu dentro do Vasco nos últimos 30 anos. E aí ele olha para o torcedor e quer justificar, quer esbravejar, quer... Não tem, João Vitor. Não tem que chatear com o torcedor. Não tem que falar nada para o torcedor. Principalmente o torcedor do Vasco, que é quem paga a conta. Que é quem está chateado com a instituição, que não responde com um time decente em campo. O Pedrinho está aí tentando segurar jogador, contratar jogador, tentando se virar nos 30 para montar um time decente, colocar um time decente em campo. E ontem, com todo respeito aqui, o Vasco empatou com o todo-poderoso Sampaio Corrêa. O Vasco poderia ter encaminhado a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. E um empate sem vontade do time. Um time sem vontade. Pode faltar técnica, pode faltar jogadas ensaiadas, mas faltar a vontade que faltou ontem do time inteiro. Eu não livro ninguém. Então, assim, respeitamos aqui todos os jogadores, a diretoria inteira. Agora, deixar de cobrar, isso não vai acontecer. Discutir com o torcedor, responde em campo agora. Sábado tem clássico com o Flamengo. Tem jogo, meio de semana, na Copa do Brasil. Outro clássico contra a equipe do Botafogo. Responde dentro de campo. Não é discutindo com o torcedor que você vai resolver os problemas, não. Essa é que é a grande verdade. Você que concorda aqui, vamos bater recorde de like aqui para chegar na rapaziada aí o vídeo. Sobe o like aí. É de graça o like, paga nada não. Reforça a tua inscrição também. Tá certo? Então, João Vitor deu mole ali, deu mole na situação. Não tem que discutir com ninguém. Falar aqui sobre o atacante Rony. Vasco segue na disputa com o Atlético Mineiro pelo atacante Rony, tá? A informação é do GE. Agora o Vasco entende que tem condições de chegar firme na negociação pelo atacante Rony, um atacante importante do futebol brasileiro, jogador de 29 anos. O Vasco tem que atacar esse mercado e contratar esse jogador logo. Ontem, no jogo de ontem, gente, a bola chegava também nos meias, ninguém jogou nada, mas a bola chegava no meio campo e o meia procura um jogador lado, né, um jogador com boas escapadas, e não tem. Verratti é um homem de área, tenta correr com a bola e não consegue, né, porque não é a dele. O lance dele é cabeçada, finalização dentro da área. Agora, fora da área, é complicado o Verratti. E aí você busca um ponta, você tem no banco um Alex Teixeira, um Maxwell Alegria, né? Um menino que surge da base e não funciona.
porque não é a dele. Jogou fora da posição, aí o Payet tenta encostar, também não consegue. Aliás, o Payet não tá conseguindo jogar em lugar nenhum também. Nem no meio, nem na ponta. O Payet tá ganhando 1,5 milhão no Vasco pra ficar no banco de reservas, pra ficar aplaudindo a torcida. Essa que é a grande verdade. Não dá pra continuar com o jogador, obrigado, valeu, vou atrás de outro. Então o Vasco tá atrás do Rony, o Vasco poderia investir esse dinheiro no Payet, no Rony. Que é um jogador que vai ser importante pro Vasco. Vai ser importante pro Vasco. Tá? Um outro jogador aqui é o Garré, que o Vasco fez a proposta pelo meia, pelo atacante, né, argentino. Aguarda aí a confirmação do jogador, do clube do jogador também. Não é uma negociação fácil, é uma negociação cara. A proposta do Vasco é de cerca de 4 milhões de euros pelo atacante. Então, assim, o Vasco está se movimentando, sim, no mercado da bola. Tem até o dia 28 agora só para apresentar esse novo atacante, esse ponta esquerda que o Vasco não tem. E é urgente, gente. E é urgente. Porque Marcelo Santana precisa dar uma resposta. Pô, é o Pedrinho. Não. O diretor de futebol do Vasco é o Marcelo Santana. Ele trabalha no Vasco, ele recebe muito bem para isso, ele tem que responder. E ele tem que responder. Não adianta ficar aqui passando pano nessa situação. É profissional do clube, veste essa camisa aqui, tem que negociar o jogador e tem que fechar com o jogador. Essa camisa é pesada demais para ficar pagando mico de negociação em negociação. Aí o Pedrinho vai lá, dá uma entrevista coletiva, assume a bronca e todo mundo sabe que a culpa não é do Pedrinho. O Pedrinho tá assumindo muita coisa, gente. E eu não tô aqui defendendo o Pedrinho, não. Ele tá assumindo sozinho muita coisa. Repetindo aqui, temos um diretor de futebol que precisa negociar e fechar os jogadores. Mas outro exemplo, ele pode voltar agora, ele viajou com o menino GB, né, para finalizar a negociação dele com o Fenerbahçe, que não deu certo, né? O GB descobriu uma lesão na perna direita e eles descobriram, né, e melou a negociação, deu ruim na negociação, que é outra situação grave, que o Vasco está tentando fazer dinheiro e não está conseguindo também, com venda de jogadores. Tá voltando todo mundo. GB, Marcelo Santana, desculpa. Tá voltando todo mundo. Santana tem que voltar com reforços. Porque o negócio tá... Vamos fazer uma oração aí, não sei a tua fé, vamos passar energia positiva pra dentro do clube, que tenta vender jogador, não consegue, tenta contratar atacante, não consegue, tenta ganhar de um Sampaio Corrêa da vida, não consegue. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. O Vascaíno tá sem alma já. O Vascaíno não aguenta mais. Entra ano, sai ano, o Vasco sempre mais do mesmo. Tá certo, o Pedrinho tá num caminho correto de não cometer loucuras. Mas no início do ano passado, né, foi desenhado todo um filme de terror. Que esse ano não seja o mais do mesmo. Né? Precisamos responder com coisas diferentes. Então, gente, eu vou até fechar aqui a questão das desinformações, que a gente acaba ficando nervoso por conta de tudo que está acontecendo dentro do Vasco. Eu tenho uma confiança muito grande que o Vasco vai dar certo, que a administração Pedrinho vai dar certo. Mas precisamos de um time para competir, para faturar nas competições, para atrair novas empresas, novos patrocínios. Com um time limitado, não adianta que nenhum clube vai conseguir. Torcida nós temos. Um engajamento incrível no Brasil e no mundo. Então não é difícil vender a marca Vasco da Gama, não. Não sei se vocês concordam comigo. Agora, tem que ir atrás da negociação e negociar e fechar. Fechar. Tem que fazer a venda, fechar. A situação envolvendo o GB realmente é um caso delicado, porque tem uma contusão, o jogador está com uma contusão. Então, vamos aguardar as próximas informações, né, sobre o GB. Agora, outra situação envolvendo o Rony, o Benjamin Garré, outros atacantes, vamos fechar, gente. Vamos lutar. E eu sei que está todo mundo trabalhando, sei que está todo mundo tenso, mas o Vasco precisa, tá? O Vasco respira por aparelhos, a torcida, então, nem se fala. Então, precisamos realmente de uma resposta firme da diretoria, do time em campo, num todo,
porque realmente, senão a coisa vai acabar pro brejo e não vai demorar não. E não vai demorar não, tá bom? Então, é isso, galera. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Vasco. Mais uma vez eu peço o seu like, aqui embaixo tem um botão vermelho, inscrito, inscreva-se. Vamos com tudo, vamos para cima, porque isso aqui, gente, isso aqui é Vasco da Gama. Valeu? Um beijo no coração de todos vocês. Eduardo Ferrari aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas.